Vou falar pra vocês hoje sobre a diferença de estar aprendendo japonês morando no Brasil e morando no Japão. Estamos aí já indo pro 6º mês de moradia no Japão. Sim, eu vou gravar um vídeo quando completar 6 meses, o que eu tô achando aqui da minha moradia aqui. Aguardem, mas resolvi fazer esse vídeo sobre a diferença de você estar morando no Japão aprendendo japonês e morando no Brasil aprendendo japonês. Por quê? Porque eu achei que ia ser muito parecido com o que eu tava aprendendo no Brasil, mas na verdade o meu aprendizado mudou completamente desde que eu vim pra cá. Eu continuo com o mesmo professor, usando o mesmo método, o mesmo livro de quando eu tava no Brasil. Já tem 1 ano e pouquinho que eu tô nesse mesmo professor e nesse mesmo método, usando esse mesmo livro. Já tem mais ou menos 2 anos e meio que eu tô aprendendo japonês consistentemente, né, direto, sem parar, porque... Então eu fiquei 2 anos, né, aprendendo no Brasil e agora eu já tô há quase 5 indo pro 6º mês aqui aprendendo estando no Japão. E o que mudou? Porque provavelmente alguns de vocês devem estar querendo vir pro Japão aprender japonês. Claro que isso vai ser totalmente diferente quando você estiver fazendo um curso de japonês, a dinâmica vai ser outra, mas se você estiver vindo morar no Japão a trabalho e quer aprender japonês e vai pegar um professor e você já aprende, fiquem ligados porque vai ter muita coisa que vai mudar. Então, primeiro, uma coisa que mudou bastante e que foi assim, tapa na cara, foi a informalidade da fala. Apesar de que tem muita gente que ainda fala do jeito bem formal, principalmente se ele é um prestador de serviço, pessoa que vai falar contigo na Combini, os caixas, pessoa que vai falar contigo no banco. Esses prestadores de serviço, a maioria deles, assim, mais formais, vão falar com mais formalidade. E a formalidade é o primeiro japonês que você aprende, digamos assim. E depois você vai deixando ele informal. Então a forma desse, forma massa, essas coisas assim, são as coisas mais formais. Porém, a informalidade é muito maior no uso cotidiano do dia a dia. Principalmente com, por exemplo, os entregadores que vêm entregar coisas aqui. Eles, às vezes, eles falam uns negócios que eu não faço ideia do que eles estão falando. E às vezes é só, tipo, um negócio muito simples. Onde você quer que eu coloque isso? Mas só que eles falaram de um jeito tão informal. Tô ajeitando aqui tão informal que eu fico tipo, quê? Eu basicamente cheguei com várias dúvidas de... Até mesmo algumas pessoas, até de prestação de serviço, como caixa de farmácia e tudo mais, de colocações e de palavras que eles colocam no meio de uma frase que eu entendo, mas tem alguma coisa ali que eu não entendo, que eu levo pro meu professor e falo, ah, não, é só uma colocação mais informal pra falar isso. É a mesma coisa que isso, só que informal. E eu fico tipo, ah, tá, entendi. Agora faz todo sentido, entendeu? Provavelmente você vai ter que lidar com mais informalidade na fala deles do que quando você tá aprendendo aquele japonês bem certinho de um curso, de um livro bonitinho, aquele japonês do N5. O do N4 começa a ficar mais informal, mas o do N5 principalmente é bem formalzinho. Não que isso seja ruim, claro que se você tiver o N5, você vai entender muito bem as coisas aqui, você vai conseguir se comunicar bem. Mas lembre-se que tem muita coisa informal que você vai entender só metade das coisas, mas na verdade é só um jeito informal de falar uma coisa que você já sabe. Outra coisa que mudou completamente a minha cabeça é o uso dos kanjis. Eu já sabia que aqui tem muito kanji, porque quando eu vim em 2018 eu vi que tem muito kanji. Porém, quando a gente começou a receber carta no correio do governo, de conta, enfim, qualquer outra coisa, o uso dos kanjis fica 3 vezes mais importante, 1 bilhão de vezes mais importante. E eu descobri que, na verdade, eu sei os kanjis, eu sei o que eles significam, mas muitas vezes, por ele estar junto com outro kanji, eu não sei exatamente o que ele significa. Então, realmente, os kanjis são muito importantes vocês terem eles muito bem compreendidos. Mas isso não tô falando dos kanjis, tipo, os kanjis mais complicados, não. Tô falando dos kanjis básicos. Aqui tem muito kanji, muito básico do dia a dia, que você aprende no N5, N4, muito mesmo, só que colocado de um jeito que você nunca viu, no meio de uma frase que você nunca viu, e que tem uma leitura diferente, ou que vai ter um significado diferente, porque é aquele kanji básico, só que de um jeito diferente, e aí você tem que aprender meio que na marra todas as outras leituras dele, que talvez você só fosse aprender num curso convencionalmente mais pra frente. Então tem muita coisa que eu tô puxando assim, que é um pouco mais avançado pro dia a dia, e tem muita coisa que eu tô tendo que reforçar do muito básico lá de trás. Então, é uma mistura, sim, do avançado, o uso do dia a dia mesmo, é uma mistura do ter muito bem o básico com uma pincelada lá do avançado lá da frente. E outra coisa que também me pegou muito de surpresa é o como eles usam katakana direto, porque katakana era uma coisa que realmente, admito, que eu não dava muita bola, porque eu achava que era só realmente pra palavra estrangeira que eles usavam, não tinha tantas palavras assim em katakana, mas na verdade eles gostam muito de usar katakana aqui em diversas coisas. Como, por
por exemplo, em comida, em produtos. Então tem muitos produtos que eles até têm as palavras em japonês, mas eles preferem escrever em katakana, como por exemplo, suco verde. Eles têm o kanji de verde, eles sabem escrever verde, mas eles preferem escrever tudo em katakana, gurin jutsu. Você vai ver escrito leite, escrito miruku, ou às vezes você vai escrever gyunyu, que é em japonês. Então é muito confuso, gente. É muito confuso. Então, que às vezes você vai ler um negócio em katakana e você não faz ideia do que tá escrito. Mas é uma palavra em inglês. E às vezes é uma palavra que você não sabia que ela tem em japonês, que não faz sentido nenhum ela estar em katakana, mas eles botam em katakana por algum motivo qual eu não sei. Mas isso acontece muito, principalmente em produtos que você vai encontrar no mercado. Pelo menos é onde eu mais tenho visto isso acontecer. E uma coisa que mudou muito é também eu simplesmente tô estudando eu tava com o intuito de estudar pro N4, ainda estou estudando pro N4, porém eu tô dando um foco muito maior pro japonês que eu uso no dia a dia do que o foco pro N4. Ainda mais porque a prova foi cancelada, né? Não vai ter esse ano, não se sabe nem se vai ter no final do ano, né? Ainda tá incerto isso, porque aqui no Japão tem a prova no meio do ano e no final do ano, no Brasil é só no final do ano, infelizmente. Mas aqui é no meio e no final. Então você basicamente tem 2 chances aí pra fazer a prova. A minha intenção quando eu cheguei era fazer a prova no meio do ano, mas não rolou. Eu não tenho certeza se eu vou fazer no final do ano, mas também tô muito de mente aberta em relação a isso. Eu vou continuar estudando independente da prova, porque eu acho que agora o principal é eu saber me comunicar, a prova é o de menos. Quando eles puderem fazer a prova aqui, quando tiver seguro o suficiente para as pessoas poderem fazer a prova, aí sim eu me preocupo em qual nível que eu vou fazer. Se de repente for só ano que vem, eu ainda quiser fazer um N4, mesmo já estando estudando matéria de N3, eu não sei. Aí quando eu tiver pra fazer a prova, aí eu decido. Tá bom? Então tá bom. Então é isso. Estudem, bebam água, se cuidem, fiquem seguros, estudem bem, também não se esforcem demais, tenham tempo pra descansar se você tiver muito cansado, também não força a bola, é legal dar uma descansada também. E é isso, e